Essa semana eu ouvi uma frase que me impactou demais. Ela falava assim: a única coisa que nós podemos levar conosco para o céu são pessoas. E isso muda tudo. Então, o meu desejo, enquanto eu fazia essa palavra, Deus falou muito ao meu coração. E o meu desejo nesse momento é que o Senhor fale também ao seu coração. Sabe? Que seus ouvidos espirituais estejam abertos nesse momento para entender o que o Senhor quer falar conosco. Para receber no seu coração como um solo fértil. Então, cara, hoje basicamente nós vamos falar sobre amar pessoas. E por amarmos pessoas, nós pregamos o evangelho. Por amar pessoas, nós vamos. E nós vemos que na Bíblia esse dever de amar o próximo como a ti mesmo, é extremamente importante, é crucial no Evangelho. E lá em 1 João, capítulo 3, capítulo 4, versículo 7, ele fala assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus é amor. Nós ouvimos essa frase muitas vezes, Deus é amor, e não entendemos a profundidade disso, sabe? O impacto, a autoridade que há nessa frase, sabe? Depois, nos versículos 9, no versículo 10, você pode ler melhor esse capítulo inteiro, porque ele fala bastante sobre amor. Mas a gente vê que o ponto crucial quando nós nos referimos a essa frase, Deus é amor, é exatamente o Evangelho, sabe? Deus nos amou tanto que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, assim, é esse tipo de amor que nós estamos falando. Não é um amor subjetivo, não é um amor que o mundo prega, cara, não. É Jesus. É literalmente Jesus. Deus é amor. Deus entregou o seu Filho unigênito por amor a mim, por amor a você. Então, quando nós falamos e pregamos o amor, nós pregamos Jesus. Pregamos Jesus porque nós sabemos o poder que há no nome de Jesus. Sabe? O quanto que Jesus nos resgatou e pode resgatar aqueles que estão ao nosso redor. Por isso nós nos movemos em pregar o Evangelho. Por isso nós nos movemos em amar pessoas, porque o Senhor ama pessoas. Sabe? O desejo do Senhor é que ninguém se perca. Deus ama pessoas e Ele chama pessoas. E Ele nos usa para que nós usemos as nossas vozes para alcançar pessoas através de atitudes, através do amor que flui em nós, porque o Senhor nos ama. Deus é amor e nós amamos o nosso próximo. Então, cara, nós somos canal de Deus em relação ao amor, sabe? Nós amamos pessoas e isso é tão importante. Não podemos deixar de amar pessoas, não podemos deixar de lembrar que, cara, Jesus morreu por todos. Jesus morreu por todos, sem exceção. Não existe alguém tão perdido ao ponto de que Jesus não possa alcançá-lo. E nós não podemos ter medo e nem parar o mover de Deus, como se o mover de Deus fosse parado de qualquer forma. Mas, cara, eu quero participar disso. Eu quero participar da forma que Deus tem se movido nos perdidos que estão lá, onde ninguém vê. Onde ninguém vê. Então, enfim, basicamente, era isso que Deus estava falando muito comigo ontem. E Deus me apontou uma passagem, duas passagens que queimaram muito meu coração, muito meu coração. Elas estão lá uma delas está em Romanos, capítulo 9. E Paulo, basicamente, né, a gente conhece Paulo, uma figura tão forte, sabe? Conhecida por pregar o evangelho para judeus e gentios. E esse cara que literalmente era louco por pregar o evangelho, no capítulo 9, no versículo 1, ele fala assim: digo a verdade em Cristo, não minto. A minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne, são israelitas. E ele começa a falar da questão de como os judeus que não conhecem ao Senhor, sabe, como ele se compadece, como ele deseja tanto que eles encontrem a Deus, que ele mesmo se coloca nesse lugar do tipo: Senhor, se eles tiverem que ser salvos e eu puder me colocar no lugar deles, tipo assim, eu abro mão da minha própria salvação para que os outros sejam salvos. E isso me deu tanto temor, porque que tipo de amor é esse, sabe? É justamente aquele amor sacrificial que nós vemos na Bíblia, sabe? O tipo de amor que não há amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Sabe, é justamente esse tipo de amor, o tipo de amor que Cristo sofreu na cruz por nós. E quando Paulo fala isso, me lembra muito Moisés.
Moisés, depois que ele desce do monte, ele vê o povo adorando o bezerro de ouro. Ele fala exatamente uma frase muito parecida. Fica lá em Êxodo, capítulo 32, versículo 32. Fala assim: o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Ele fala isso no versículo 31. No 32 ele diz: agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou senão peço-te que me risques do livro que escrevestes. Cara, o amor de Moisés por aquele povo, a compaixão, a urgência desse tipo de amor era tão grande que ele pediu para se colocar na brecha por aquele povo, para abrir mão da sua eternidade em prol daquele povo. Caramba, Deus me quebrou ontem, depois dessas passagens, sabe? Cara, esse é um nível de amor surreal. Esse é um nível de compaixão por vidas surreal. E eu creio que o Senhor está nos chamando para esse lugar, sabe? Nos chamando para nos compadecermos tanto, para nós estarmos tão urgentes em pregar o Evangelho, urgentes em revelar o Senhor para aqueles que não conhecem, que, cara, esse é o ponto final, sabe? Esse é o ponto final onde nós percebemos que, caramba, se isso depende da minha vida, cara, eu entrego minha vida, sabe? Olha que coisa linda, olha que coisa linda. Fato é que a vontade de Deus é que todos sejam salvos, todos conheçam o Pai, sabe? Mas nós somos canal, cara, canal de amor. E voltando para Romanos, capítulo 10, Paulo continua, e eu fiquei muito presa nessa parte de Romanos 10, eu queria muito, muito compartilhar. Capítulo 10, versículo do 1 ao 3. Fala assim: irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos, porque dou testemunho a favor deles de que têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Cara, olha que preciosidade. Eles desconhecem, eles têm zelo, mas não com entendimento. Eles desconhecem a justiça de Deus. E por desconhecerem, eles se sujeitaram à sua própria justiça. Eles buscaram estabelecer a própria justiça. E quantas pessoas nessa vida nós não conhecemos que têm buscado o Senhor em outros lugares porque não têm o conhecimento, não têm o entendimento de onde elas conseguem de fato encontrar Deus. Cara, muitas pessoas vão para diversas outras religiões, sabe, pro misticismo, para tantas outras coisas, buscando essa força maior, buscando essa energia, enfim, o que você quiser chamar. Cara, isso tudo, essa busca pelo propósito, essa busca pela alegria, por algo maior, é o Senhor. É justamente esse buraco no nosso coração que clama pelo Senhor, sabe? A saudade da criação pelo Criador. Cara, é Jesus. Tem pessoas clamando por Jesus. E às vezes nós não ouvimos, nós não temos sensibilidade para ouvir, sabe? E eu creio que é isso que o Senhor tem nos chamado, sabe? Com uma geração mesmo, sabe? Para corresponder a esse chamado de amor, para corresponder a essa necessidade, cara, de revelar o Senhor em amor para os perdidos, para as pessoas que não têm para onde ir, para as pessoas que não sabem o que fazer, para as pessoas que têm buscado uma direção, mas não sabem nem onde procurar. Cara, Deus tem nos chamado e nos levantado e nos dado autoridade para isso. Autoridade em amor, cara. E eu queria que a gente pensasse sobre isso. Como nós podemos cultivar um coração que chora pelos perdidos? Um coração que ama o perdido? Como nós podemos fazer isso? Sabe, o primeiro passo é de fato lutar contra a apatia. A apatia é algo que nós vemos através, enfim, acho que muito por causa das redes sociais, sabe, desse distanciamento social do outro. Cara, é muito fácil que a gente caia na apatia. É muito fácil pra gente só esquecer que tem pessoas que não conhecem a Deus, porque nós estamos dentro dessa caixinha de igreja, e no culto domingo, e no culto quarta-feira, e encontro jovem, e culto jovem. Cara, existe muito, muito, muito além disso. Enquanto o nosso culto acontece, existem pessoas que passam na porta que não sabem quem é Deus, não conhecem Jesus. Então, cara, essa apatia é algo que nós precisamos lutar com todas as nossas forças. Lutar contra isso. Sabe, o Senhor não nos chama para ter um amor apático, um amor morno.
Ele nos chama para queimar de amor por Ele e por pessoas. Então, cara, que essa seja a nossa oração, sabe? Eu não quero ter um coração apático. Senhor, me livra da apatia. Senhor, me mantenha apaixonada todos os dias por você e por pessoas. E o Senhor ouve, cara. O Senhor ouve as nossas orações. Nós também devemos cultivar esse tipo de amor através de oração e ação. Cara, é essencial que nós cultivemos e lutemos contra essa apatia através da oração. Porque a oração, gente, tem um poder surreal. Sabe, a intercessão, você interceder por vidas, tem um poder surreal que a gente não entende. Mas ela move o céu, sabe? O Senhor ouve as nossas orações. Muitas vezes eu ouvi essa frase e desde então isso fica muito na minha mente. Tem pessoas que vão passar pela sua vida e talvez você seja a única pessoa durante toda essa vida que ore por aquela pessoa. Talvez você seja a única pessoa que Deus vai levantar para orar por essa vida. Olha que responsabilidade que o Senhor nos dá, sabe? Que importante que é isso. Então nós não podemos negligenciar nossa oração, nossa intercessão por vidas. Precisamos interceder por pessoas, sabe? Nos colocar na brecha por pessoas. Cara, Deus, ele quer isso da gente, sabe? Que nós não nos esqueçamos também do destino de um pecador que não se arrepende. Acho que isso é o que mais nos move, mais nos causa temor, sabe? Um pecador que não se arrepende, que morre sem entregar a vida para Jesus, cara, é uma condenação eterna. É uma separação eterna de Deus. E se nós sabemos disso, se nós temos o entendimento que, cara, uma vida sem Jesus nos leva ao sofrimento eterno, sabe? É uma vida no inferno, de dor, de sofrimento. Cara, se nós lembrarmos disso todos os dias, a nossa compaixão, o nosso amor, a nossa urgência em pregar o evangelho seria muito mais intensificada. Muito mais. E eu falo isso aqui primeiro pra mim, sabe? Se eu me lembrasse todos os dias de que, cara, existem pessoas lá fora que vão acabar a vida sem encontrar Jesus e, portanto, o ponto final delas é o sofrimento eterno, cara, eu preciso me mover em prol disso. Eu preciso me mover para falar do amor do Senhor. Eu preciso me mover em amar pessoas através de atitudes, através de palavras, através de um abraço. Um abraço só. Quantas pessoas não sentem Jesus através de um só abraço? Um só abraço, porque elas precisam de um abraço naquele momento. Cara, o Senhor, Ele nos chama para mais sensibilidade, sabe? Para esse amor, para que nós venhamos a reconhecer quando alguém está clamando por Ele, sabe? Nós precisamos ser sensíveis à voz de Deus, sensíveis ao mundo espiritual, sensíveis ao que o Senhor deseja fazer no nosso meio, sabe? Que o nosso amor por pessoas nos incendeie nesse momento, e essa é a minha oração. Cara, que nós venhamos a ser, a estarmos tão perto do Senhor, sabe? Tão imersos em quem Ele é, no que Ele ama, nas dores do Senhor, que, cara, esse clamor por pessoas, esse clamor pelos perdidos, esse clamor por vidas, cara, que isso incendeie o nosso coração, incendeie os nossos dias, sabe? Que nós venhamos a conhecer o Senhor e, por isso, conhecer as suas dores, conhecer com o que o coração do Senhor queima, sabe? Eu tenho pensado muito nisso em relação à contemplação, eu tenho falado com os amigos sobre isso. Cara, contemplar o Senhor nos leva a tantos lugares. Nos leva a tantos lugares no sentido de intimidade. Nós mergulhamos em quem Ele é. Nós conhecemos de fato o Senhor. E a partir de conhecer o Senhor e de amar o Senhor, nós podemos então amar verdadeiramente aquele que está ao nosso lado. Sabe, nós podemos ser incendiados por esse amor. E essa é a minha oração, cara, que você seja incendiado por esse amor. Que você não consiga dormir hoje por essa urgência em amar as pessoas, em amar os perdidos. Sabe, que esse clamor ecoe no seu coração, não durante essa semana, não durante esse mês, mas ao longo da sua vida. Que você seja sempre avivado nessa visão de amor. Cara, essa é a base do evangelho. Nós não podemos falar sobre pregação, não podemos falar sobre santidade, se não falarmos sobre amor. Sabe, o amor que nos move, que nos inunda. Esse amor precisa transbordar para outros. Sabe, o mover de Deus, Ele é movido em amor. Sabe, o Senhor se move através do amor, Ele se move através do Espírito Santo que age em nós, cara. Então, mano, sinta-se livre nisso, sabe? Sinta-se livre nisso. Tenha liberdade para amar pessoas. Que o Senhor te revele cada vez mais isso.
e te leve cada vez mais profundamente a esse lugar de amor. Essa é a minha oração nesse momento. Espero que essa palavra tenha te abençoado assim como me abençoa, cara. Eu fui muito abençoada. E é isso, gente. Que Deus te abençoe.